Gente, então, boa tarde, né? Meu nome é Helena, eu sou da BH Ciclo. Estamos aqui hoje com a Júlia. A Júlia, né? Mulher, ciclista, bióloga, educadora, cicloviajante maravilhosa. E aí, um pouquinho antes, dela começar, eu queria falar brevemente sobre, né, as justificativas por que a gente te convidou, enfim. Fazer uma apresentação, então. Eu estou aqui falando em nome do GT Mulheres, da BH em Ciclo, que ele surge em 5 de dezembro de 2018. E a partir disso, a gente tem feito uma série de ações para estimular o uso da bicicleta pela mulher, a ocupação do espaço público pela mulher em todos os sentidos, né? Promoção de combate ao assédio, enfim, uma série de iniciativas relacionadas à questão do gênero, do espaço público, bicicleta, enfim. E aí, em 2019, a gente fez uma campanha que chamou Pedalamos Juntas, que teve o objetivo de reunir, né, assim como várias outras campanhas que já aconteceram no Brasil, reunir histórias de mulheres pedalando. Eram histórias mais gerais e nosso objetivo era escutar mesmo e colocar isso em pauta. Depois que a gente terminou essa campanha, a gente pensou, e agora, né? O que fazer em 2020? E aí, na construção de uma cartilha de combate ao assédio, juntamente com a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, Comissão de Mulheres, a gente estava falando de mobilidade, transporte público, mulher e assédio, e aí surgiu a frase, né? É, o que você faria se não tivesse medo? E a gente achou essa frase muito potente, assim, conversando, porque a gente não queria que o medo tivesse um destaque, a gente queria que as mulheres pensassem o que elas poderiam fazer, né? Para onde elas iriam, e enfim. E aí, coincidentemente, assim, semanas depois, né? Inclusive por causa da pandemia, teve a live do Canela com a Julie, e a live foi justamente sobre coragem. E uma hora da live, você fala que essa frase te inspirou a fazer a viagem. E isso foi muito forte, assim, a gente conversou, né? Eu muito empolgada com isso. Então, acho que a partir desse momento a gente continuou no grupo de trabalho, né? Tudo isso é construído juntamente com várias outras mulheres, conversando e falando, nossa, a gente tem que dar mais enfoque à coragem do que a palavra medo. E aí a gente mudou. E aí a gente colocou o nome da campanha como Mulher, vamos falar de coragem. E aí E temos hoje a Helena, acho que sua Deu? ligação caiu. Deu ou falhou? Ai, meu Deus. Falhou. Não, você falou, Falhou. a gente resolveu dar mais enfoque à coragem, e aí cortou. Isso. E aí a gente resolveu dar mais enfoque à coragem. E aí veio a campanha, né? Mulher, vamos falar de coragem. E aí te convidamos, né, para ser, sem dúvida, uma grande inspiração nessa história toda. E aí, lógico, você pode falar muito mais de você mesma, né? É uma mulher que, de repente, lógico que não de repente, você vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas viajou de um extremo a outro da América. Então, eu queria agradecer imensamente e jogar a bola para você, né? E aí, Julie, vamos falar de coragem? Vamos falar de coragem. Sabe o que eu queria te perguntar? Você logo no início da fala falou que você é do BR em ciclo, certo? BH. Ah, BH, tá. Você falou BR, eu falei, putz, será que. Qual é a diferença aí? Não, então, tá bom, só pra eu saber. É BH em ciclo mesmo. Que legal. Bom, é isso. Eu acho que é muito feliz quando acho que nós nos falamos, fomos nós, né? Eu falei Uhum. via o BH em ciclo, não foi? Que vocês comentaram, alguém comentou, não sei se foi você. Eu acho. Eu. Oi? Foi você. Eu acho super. É, é muito importante a gente usar o machismo, né? O patriarcado se valeu durante muitas décadas, né? Principalmente pós-revolução industrial, e a Simone de Beauvoir fala muito disso,
da linguagem. A linguagem é uma coisa muito poderosa nesse nosso, na gente como coletivo. E quando a gente fala do medo, a gente foca nas nossas fraquezas, né? No que a gente teme, do que a gente quer. E quando eu planejei, quando eu comecei a pensar essa viagem, né, numa situação lá atrás, eu já vou contar um pouquinho da viagem, para quem não me conhece. Eu fiz uma pergunta que eu ainda não tinha feito, que era o que eu faria se eu não tivesse medo. Ou seja, o foco da minha pergunta nunca esteve no medo, mas na Uhum. falta de medo. Então, Na o que eu potência, faria né? se ele não existisse? E aí, quando você retira, que é uma coisa que os economistas fazem muito, né? Esse pessoal, os coachings e fazem muito, que é o que você faria se dinheiro não fosse um problema? Porque a gente tira da cena, né, da nossa cabeça, toda a principal dificuldade, né? No meu caso era medo, e tem gente que coloca a dificuldade em outras questões. Você tira do cenário esse monstro que te impede, teoricamente. Então, quando a gente faz a pergunta, eu acho que é tudo uma questão da pergunta certa, né? O que você quer saber de verdade? Você quer saber os seus medos ou você quer saber sobre suas potências? E eu acho Isso. que a pergunta de vocês, como a gente conversou, né? É muito feliz. E ela eleva a condição às potências e não às fragilidades. Porque tem sempre alguém para colocar o dedo lá na ferida e falar quais são as nossas fraquezas. Você não pode sair com essa roupa, você não pode sair porque você é mulher, você não pode sair porque é sozinha. Mas ninguém fala por que é que a gente pode sair. A gente pode sair por uma série de razões, inclusive contra essas perguntas que todo mundo aponta. Né? Então, a gente tirando os medos do cenário, a gente fica muito mais potente, é muito mais forte. Para quem não me conhece, eu sou Julie Hirata, né? Aqui nas redes sociais, tá aí em cima o meu perfil. E eu tô pedalando do Alasca em direção à Argentina. Eu comecei em abril de 2016 a pedalar lá no extremo norte da América do Norte, no mais norte que você pode chegar de bicicleta por terra, que é uma cidadezinha que fica na Baía de Prudhoe. E a cidadezinha se chama Dead Horse. Na verdade, é uma vilinha, é um conjunto de containers no meio da plataforma do Ártico. Ali existia uma aldeia indígena, né, um assentamento indígena, porque os povos nativos do Alasca, né, ali do Ártico, eles são nômades, mas ali tinha um assentamento. Eles foram eliminados, como a história da maior parte dos povos nas Américas, mas eles foram eliminados e ali se instalou uma vila a princípio para caça de animais, principalmente o urso polar. E depois, mais tarde, virou uma vila para exploração de petróleo. Então, esse foi o lugar que eu comecei há 4 anos atrás, em abril, no início da primavera, a menos 24 graus de temperatura. Agora eu tô no Equador. Minha bicicleta, eu tô, na verdade, em São Paulo, mas minha bicicleta, eu pedalei até o Equador. Eu tô ao sul de Quito, minha bicicleta tá ao sul de Quito. E quando as fronteiras reabrirem, eu volto para a estrada. Esse é o resumão do que eu tô fazendo e de quem eu sou agora, né? Do que eu tô fazendo. Acho que quem eu sou não, mas do que eu tô fazendo agora. Júlia, eu queria te perguntar, assim, né, essa história ela é enorme, tem vários momentos muito incríveis, acho que a gente ficaria um dia inteiro falando, mas assim, eu queria que você falasse um pouco de quais as dificuldades, tentar, né,
pensar algumas. Quais as principais dificuldades que você já enfrentou agora, tanto pedalando quanto do planejamento? Você fala, né, da questão de como as pessoas tentam apontar medo. Eu acho que isso está muito relacionado à imagem frágil da mulher, que na verdade nós nem somos, porque nós somos muito mais criados e o nosso corpo é muito mais preparado para sentir dor. Isso é muito interessante quando a gente pega provas de ultraciclismo, né? Que e a Vicky de Sá, para quem não conhece, sigam, muito incrível, muito maravilhosa. Ela fala muito disso também, que como que o corpo da mulher ele aguenta melhor ultradistâncias, porque a gente tem isso. Então, assim, é muito mais a imagem. Mas assim, ixi, ela caiu? Ela caiu, gente. Já vamos ver o que aconteceu. Coisas de lives. Estamos voltando aqui com ela. Mas aí falando, para quem não sabe, a Julie tem histórias incríveis, ela tem blog, enfim, canais que vocês podem ver e ler mais Fui sobre eu. toda essa história. Foi você agora. Mas enfim, quais as principais dificuldades que você enfrentou, né, por ser mulher e nessa conjuntura toda? Eu acho que, bem como você falou, né? Não só a Vicky fala, mas todas as atletas de alta performance falam. E a Renata Falzoni fez para o Bike é Legal uma matéria muito legal em que ela acompanha faz um tempo já essa matéria, inclusive, que ela acompanha algumas atletas nessas competições de tipo, ai, eu esqueci, os randonês, né? Que eles ficam pedalando 24, né? 12, 24, 48 horas e, e ela tinha lá um acompanhando um homem e acompanhando uma mulher, um grupo acompanhando os homens, um grupo acompanhando as mulheres. E a diferença, né, dos homens que vão desistindo ao longo do caminho por coisas muito relacionadas à atenção, ao cuidado. É... A nossa mente parece muito, muito adaptável às situações, né? Eu acho que. Júlia, deu uma Oi. travadinha, mas pode seguir. A diferença dos homens. A diferença dos. Eu acho que tem uma coisa. Alguns estudos, inclusive, mostram, né, de desempenho. O Jonas Deichmann, que é um alemão que está fazendo. Que bateu recorde, né? Alasca, Argentina, e fez agora da Europa, de ponta a ponta, da Europa à África. Ele fala de uma coisa, ele tem uns consultores, ele fala de uma coisa que é a adaptabilidade da mente feminina é muito maior do que a da mente masculina. E o que isso quer dizer? Não quer dizer que isso é bom ou ruim, são só mentes diferentes, mas que a gente, como mulher, a gente consegue manter mais, consegue raciocinar em situações de extrema dor, de extremo cansaço, de extrema fome, que os homens tendem a ter uma tolerância menor. Então, quando eles começam a ficar com muita fome, ou quando eles começam a ficar com muita dor, ou um cansaço muito, eles caem drasticamente no seu padrão lógico, ou seja, eles começam a não pensar muito e faz de qualquer jeito, ou seja, isso a Renata mostrou bem, a Falzoni mostrou bem, que eles, por exemplo, vão descansar, eles deitam sujos, molhados e úmidos, e as mulheres vão descansar e elas tiram as luvas, colocam as meias para secar. E aí isso faz com que elas cheguem até o final sem bolhas, sabe? Esses pequenos cuidados que fazem toda a diferença no conforto até o final. E o homem, por estar exausto, ele simplesmente cai e lá dorme daquele jeito. E quando ele voltava a pedalar, a luva estava molhada, a meia estava... E aí eles chegavam cheios de bolhas, alguns não conseguiam terminar por conta das bolhas nas mãos, areia. Então, essa adaptabilidade do nosso cérebro, eu acho que é uma das grandes vantagens de eu estar viajando só.
porque eu já viajei muito. Eu viajo desde 2001 de bicicleta. E fiz muitas viagens com um companheiro ou com grupos de amigos. Mas normalmente eu era a única mulher. Ou era eu e mais uma, mas normalmente. E o que eu reparava é que por conta de eu estar com outros homens, eu acabava entrando um pouco nesse esquema deles. Viajando só, eu tenho uma resistência muito maior porque eu penso muito mais no meu conforto. Então, eu acho que é uma das grandes vantagens e uma das grandes facilidades de se viajar sozinho e sozinha é que a gente tem o nosso próprio ritmo. Eu tô cansada, eu paro. Eu tô com fome, Uhum. eu como. Eu quero beber água, eu paro e bebo água. Né? Não importa se o que eu acho bonito é uma florzinha, não importa. Eu paro e tiro foto da florzinha, ou paro, contemplo a florzinha. Que eu acho que com um parceiro, isso raramente poderia acontecer. Eu teria que me adaptar ao ritmo dele. Então a gente nós mulheres somos muito mais. Eu sei que você perguntou das dificuldades, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar das dificuldades. Não, Porque, tá ótimo. porque eu acho que Eu acho. a gente tem umas facilidades que a gente foca muito pouco nelas. Por Uhum. exemplo, eu tenho a porta aberta em quase todos os lugares. Todos os homens com quem eu cruzei na estrada me falam que, às vezes, até pedir uma água é problemático para eles. Porque eles vão pedir uma água, as pessoas fecham. E principalmente se a mulher está sozinha em casa, ela fecha a porta, né? Se tem criança exposta, ela fecha a porta. É uma questão de segurança, né? Ver um homem Tá. sujo, todo, né? Agora, quando você vê uma mulher sozinha, de bicicleta, as portas se abrem, né? Eles oferecem tudo. E aí eu não fico, quase nunca eu fico na frente da casa, quase sempre eu entro, sabe? As portas estão. Então eu acho que tem uma coisa do viajar sozinha e do estar sozinha que não está ligada às dificuldades, que as minhas dificuldades também são muito parecidas com as dos homens, né? Eu precisei entender um pouquinho mais de mecânica. Eu sou a mecânica da minha própria bicicleta. Eu sou eu entendo muito bem de tudo que sou eu que tenho que ler o mapa, sou eu que tenho que calcular as coordenadas, né? A Poli do Amaral tá Do Amaral. perguntando, né? E o assédio? Essa é talvez a maior, a mais chata e a mais violenta das dificuldades. Porque o assédio, assim como na cidade, eu não passo um assédio muito diferente do que a gente, numa grande cidade, passa. Então, quem pega o metrô, o ônibus, ou tá pedalando na cidade, eu sou uma ciclista urbana também, né? Eu ia e voltava para trabalhar do trabalho de bicicleta. Então, às vezes eu tava com uma calça mais justa, às vezes eu tava de shorts, às vezes eu tava com uma blusinha para trocar na escola, sabe? Uma coisa assim. E eu tinha esse problema. Esse problema eu tenho na estrada. Não é diferente de qualquer outro assédio que a gente vive diariamente numa grande cidade, num grande centro urbano. O problema é que em alguns lugares esse assédio é um pouquinho mais naturalizado. E aí, quando você vai pedir ajuda, você olha com aquela cara de espanto. A Nicarágua foi isso para mim. Eu estava na Nicarágua, eu tive grupos de moleques de 9, 10 anos me assediando. Deu parar a bicicleta e falou: Meu, cadê tua mãe? Não é possível que 9 anos, eu tenho idade para ser sua mãe. Eu tenho 40 anos, né? Eu não sou tão nova. Então, um moleque de 9 anos vem, eu falo: Meu, é demais, né? Um moleque já assediando desse jeito, na Nicarágua é muito naturalizado essa coisa do assédio. E fora das cidades, essa violência é ainda mais forte, porque é ainda mais natural. Ela é tida quase como que é isso mesmo, homem é assim mesmo, né? Fica na sua, alguma coisa assim. Que é uma coisa que a gente viveu e vive, né, em alguns lugares do Brasil. Minha mãe é nordestina, eu sou meio nordestina.
No Nordeste é naturalizado, né? No Maranhão, na vila da minha mãe, isso é muito naturalizado. Mas nas cidades, o assédio eu acho que é mais violento e no interior ele é mais naturalizado. Então eu acho que a gente está preparado para tudo. Nós brasileiras estamos preparadas para tudo. Eu acho que a maior, acho que se for falar de dificuldade mesmo, para mim é o assédio. E mesmo, mas mesmo assim, né, você encarou e está enfrentando toda essa viagem, que é, sem dúvida, uma história de muita coragem, muita potência, né, Júlia? E aí, eu queria te perguntar como que você vê que a sua história inspira outras mulheres? Bom, eu até falei isso no encontro de mulheres viajantes. Eu percebo que cada vez mais isso é muito forte para mim. Quanto mais e isso os números, né? Eu trabalhei nos levantamentos, né? Nas contagens de ciclistas aqui em São Paulo durante alguns anos antes de viajar. Então, eu me lembro que a gente comemorava cada vez que tinha mais mulheres na rua, porque quanto mais mulheres na rua, tem um Uhum. indicador aí, né? Quanto mais mulheres na rua, mais seguras as ruas estão. Quanto mais mulheres na rua, mais inclusivas as ruas estão. No viajar, eu percebo que a gente, nosso próprio corpo é resistência. Então, passado a surpresa, quando as pessoas me veem e falam assim, nossa, mas sozinha, Sim. você é louca, tem todo aquela conversa básica, né, que começa, você é louca, né? Em alguns lugares perguntam, cadê o marido? Aquelas coisas. De passado isso, a próxima mulher que passar já não vai gerar essa surpresa. Vai gerar já uma reação diferente. E quanto mais mulheres passarem, mais naturalizada a nossa presença vai estar e menos violento vai ser o entorno em relação a nós. Então, o que eu percebi é que nossa própria presença na estrada é resistência. Eu acho que viajar é a forma mais deliciosa de resistência. Porque sim, tem um monte de medo, a gente lida com medinhos todos os dias, mas cada medo que a gente supera não é só dentro da gente, é também pro outro. Porque o cara que tá vendo eu subir aquela montanha, fala, meu, é normal uma mulher fazer isso, é natural uma mulher fazer isso. E ao ser natural, a gente volta a humanizar aquela pessoa. Porque o que acontece é isso. A gente fala, essa mulher é um animal, né? Ela é um monstro. Não, ela não é. Ela é uma mulher forte. E eu ouvi num dos comentários, né? Eu até dei uma brigadinha lá no Bike Man, que foi é uma competição super casca-grossa, a Inca Divide, que é uma competição Uhum. super casca-grossa, que a Vicky participou e ela foi a única mulher a terminar. A E única. aí, a única mulher a terminar uma competição que eu acho que é uma das mais difíceis do planeta. E aí, um cara comentou lá, nossa, mas essa mulher é um monstro. Não, ela não é um monstro, ela é uma mulher forte e que trabalhou muito para estar aí, né? Então, é normal mulheres serem fortes assim. E ela foi crescendo, não sei se você acompanhou a Vicky ela foi crescendo na competição e ela foi se adaptando. É aquilo que eu te falei, da questão da adaptabilidade da mulher. A Vicky passou mal pra caramba, meu. E aí, claro, tinha um parceiro ali do lado dela o tempo todo, né? Ela chama do fator Bruno Rosa, que é o marido dela, que é um cara maravilhoso também. Mas é um cara que não faz por ela, é um cara que faz com ela, porque ele Uhum. sabe a potência dela, né? Então, é maravilhoso ali. Quem quiser acompanhar a Vicky, é uma mulher incrível e não é um monstro, ela não é, ela é uma humana, é uma mulher e qualquer mulher pode seguir o exemplo dela e fazer. Tem muito trabalho ali, mas ela é uma mulher forte, né? Ela não é uma anomalia. Ela é incrível como todas nós somos.
né? Inclusive, assim, uma curiosidade sobre a Vicky é que o Strava lançou o primeiro desafio feminino, que foi o Elas 400, né? E aí a Vicky, né, não posso falar muito por ela, assim, mas que eu Fez dois acompanho de dias. longe, que eu acompanho de longe é que ela tomou a raiva, as dores, que tinha um monte de homem entrando no desafio e falou, você a primeira. E ela fez em 2 dias. Ela fez um dia 100 quilômetros, outro dia ela fez 300 quilômetros em menos de 12 horas. E aí as pessoas perguntavam para ela, né? E o seu planejamento? Como que você se organizou? Ah, fiz um planejamento meio agressivo para dar tudo errado. O meu objetivo era estar até, sei lá, 6 horas da tarde no Drop São Paulo para comer os cookies. Então, assim, é E muito conseguiu, né? incrível. E conseguiu. Consegui, Ela tem uma consegui umas motivação, horas antes. ela tem uma motivação alimentar maravilhosa, porque você vê o kit de alimentação da Vicky é total. Parece que é uma criança que tá indo viajar, né? Porque, meu, ela carrega algumas coisinhas que criança adoraria, comeria fácil tudo aquilo lá. Ela é ótima. Mas assim, é muito isso, né? Como ela trata com muita naturalidade a coisa que ganhou, e enfim, né? E é muito incrível, porque eu acho que você falou, né? Quando uma mulher ocupa a rua, outras tomam coragem. E talvez a maioria das mulheres tenha essa linha, né? Eu passei a me locomover de bicicleta porque uma amiga minha falou que ia para a faculdade, na época a gente já estava no mestrado, né? Que ia para a faculdade de bicicleta e a distância era parecida com a minha. Eu falei, então também posso, né? E hoje eu vou para todos os lugares de bicicleta. Então, assim, como que uma outra mulher dá segurança para outra? E eu acho que isso é muita inspiração. E aí, Júlia, eu queria, pensando muito nessa inspiração, né, nesse momento que a gente está vivendo, esse momento super delicado de pandemia, que foi uma das reflexões que a gente teve quando a gente conversou, né? Como é importante a gente falar de coragem, de sonho, nesse momento tão distópico. E aí eu queria que enfim, que você dissesse alguma coisa, né, para nós mulheres nesse momento, ciclistas ou não, sobre você, sobre o que você quiser. Eu acho que sem tentar fazer nenhuma leitura do momento, que é um momento muito único para cada um. Mas tem uma coisa que eu acho que nos une de uma maneira geral, que é um sentimento de solidão, né? Pela primeira vez, grande parte da humanidade está tendo que lidar com o estar só, fisicamente só, que é uma das perguntas mais que mais me fazem assim, né? Por que sozinha? Né? Por que você está fazendo sozinha? E aí, o lance do fazer sozinha tá sempre ligado a... As pessoas acham que eu faço sozinha porque eu não tenho ninguém. Que estar sozinha nunca é uma opção. E no meu caso é, né? Eu saí daqui, eu pedi um divórcio, eu pedi o divórcio, né? Então, eu estava casada e decidi não estar. Depois, ao longo da viagem, quando eu entrei nos Estados Unidos, eu comecei a namorar. E aí ele falou, eu quero viajar com você. E aí eu falei, não, eu não quero, eu quero viajar sozinha. Né? Então, é uma decisão estar sozinha. Mas, eu sei que um dos maiores medos que nós mulheres temos é de estar só. Não somente pelo estar só e não ter ninguém para conversar, para compartilhar, mas por medo de, ao estar só, eu estar mais vulnerável. Uma coisa que acho que a pandemia tem mostrado, né, nesse isolamento social, é a potência de estar sozinho. Então, muita gente está tendo que lidar com isso. Eu ouvi recentemente de uma das seguidoras, a Suzana,
que ela me falou, Julie, agora eu entendo o que você quer dizer com solitude. Porque uma coisa é você estar sozinho e se sentir solitário, e uma coisa é você estar sozinho e sentir solitude. Eu não sei se todo mundo entende a diferença de solidão e solitude, mas solidão é o. Só para explicar, né? Solidão é a tristeza por estar sozinho. E solitude é a alegria de estar sozinho. Então, muita gente está aprendendo a lidar, criando mecanismos internos para aprender a lidar consigo mesmo, aprender a estar consigo mesmo e descobrindo em si mesmo uma companhia maravilhosa, que é o meu caso. Eu adoro, eu gosto de estar com pessoas, mas eu sou uma introvertida. Eu gosto de estar sozinha também. Eu gosto de estar comigo mesma. E isso facilita muito o viajar. E é de uma liberdade você poder fazer as coisas, independente de você ter alguém ou não. Porque uma pessoa que não viaja sozinha, ela tem que sempre esperar por alguém. Mas a pessoa que viaja sozinha, ela também viaja com outras pessoas. E normalmente é uma companhia legal, porque ela não precisa, ela não é emocionalmente dependente da outra pessoa. Mas estar só te liberta para uma vida muito mais plena e muito mais conectada ao que você quer de verdade e não ao que o outro quer, né? É muito fácil você fazer as coisas, muito fácil, né? Entre aspas, né? Mas tem uma certa facilidade em não precisar tomar decisões. E quando você está sozinho e você toma as decisões porque você quer, né? Em seu benefício, ele é riquíssimo isso, é muito libertador. E o fato da gente estar vivendo isso meio que forçado, né? Uma boa parte das pessoas estão tendo a, o privilégio, né? De poder estar isolado socialmente, é poder lidar com isso. E eu acho que quando as portas se abrirem, eu acho que nós vamos ter uma nova leva de pessoas muito mais livres, muito mais felizes em estarem sozinhas e muito mais confortáveis em ser elas mesmas, mesmo na presença de outras pessoas. Eu acho, não sei. Eu acho que é um grande aprendizado mesmo. Estar com você mesma, e estar com você mesma é se entender, porque para viver com os outros, às vezes a gente abre muita mão do que nós somos. E esse é um grande aprendizado. Eu acho que esse é o grande prazer, né, de estar na estrada sozinha, de ter o seu tempo, a sua velocidade, a sua construção. Isso é uma coisa que, com certeza, toda mulher que quiser, que tiver vontade, deve fazer, porque é muito grandioso ver que você conseguiu, né, subir aquela montanha, ou enfrentar aquela estrada, ou sair de noite e fazer aquele trajeto que você sempre teve medo, né? E o medo é muito uma coisa da cabeça, uma dependência do outro e da, enfim, criação, Você cultura. sabe, Helena, que a gente estava falando de perguntas, né? Perguntas potentes. Uma pergunta muito potente para mim e que surgiu ao longo da viagem, que surgiu ao longo do meu e que eu estava conversando com outras mulheres viajantes, que eu tenho escrito assim quase que obsessivamente em algumas partes do meu diário. Eu escrevo diário na caneta ainda, né? Sou meio velhinha. Aí eu escrevo muito quem você é quando não tem ninguém te olhando. Quem você é quando você não é filha, quando você não é esposa, quando você não é namorada, quando você não é amiga. Porque uma coisa de viajar sozinha é legal, né? Eu posso soltar pum toda hora. Eu posso parar e fazer xixi, sabe? Né? Parar, baixar as calças. Se não tem ninguém, eu baixo as calças. Mas também viajar sozinho tem essas coisas.
mas também tem uns momentos em que eu não preciso agradar ninguém. E aí, quem eu sou? Né? Uma pergunta que eu provoquei, que eu gosto de provocar, falou, meu, se você não está se depilando na quarentena, estando sozinha, será que se depila mesmo porque você gosta? Se você não está se maquiando, se você não está usando salto alto em casa, ou se você não está usando roupas que você. Será que você se veste mesmo para você? Não tô condenando e não tem nenhum julgamento, nem na roupa, nem no depilar, nem na falta de depilar, não tem nenhum julgamento. Mas é um questionamento que a gente faz, que a gente só pode fazer quando a gente está sozinho. Porque quando a gente está conversando com outro, eu, é um espelho. Eu tô olhando para você. A gente conversou um pouquinho antes de entrar, né? Ali trocando as mensagens. Eu tenho uma ideia de quem é você. E eu acabo me adaptando um pouquinho. Você acaba se adaptando um pouquinho. As pessoas que estão Uhum. conversando acabam adaptando um pouquinho. Mas quando você está sozinha, só você, por um longo tempo, meu, será? Quem é você? Você sabe quem você é? Você sabe o que você faz para você e o que você faz para o outro? Acho que é uma coisa muito interessante a gente colocar isso mais no nível consciente. Porque aí, quando você for se maquiar, ou quando você for vestir uma roupa que não é tão confortável, você consegue entender que aquilo não é exatamente para você. E que aquilo é para o outro, ou para o ambiente de trabalho, ou para. E aí, com isso, a gente consegue trabalhar em pequenas mudanças graduais e que levam a é a minha é a minha ideia de cicloativista, né? De cicloativismo de anos aqui em São Paulo. Acho que são pequenas mudanças, mas para a gente poder fazer as pequenas mudanças, a gente precisa saber o que é o quê e para onde a gente quer ir. Eu acho que a gente sai um pouco, né, do momento que o maior ato de coragem era estar lá fora e chega para uma hora, chega no momento que o nosso maior ato de coragem é a solicitude, né? É enfrentar nós mesmas e aprender com tudo isso que está acontecendo. E aí, cumprindo um pouco da questão do horário, que essas lives, a ideia é fazer lives curtas que as pessoas consigam acompanhar no almoço. Eu queria agradecer, Júlia, imensamente a participação, né? Sempre muito rico te escutar, sempre muito empolgante, mas assim, a você e a todas as outras mulheres que tanto nos inspiram, as pessoas que estão aqui na live também, que conseguiram acompanhar, e convidar todas, né, e todos a conhecerem a campanha. Vamos falar de coragem, as mulheres que estão aqui, né, entrar, enviar a história, enviar uma foto que represente, porque eu acredito que nesse momento, que é tão importante a solicitude, sonhar o futuro estando no presente é fundamental, né? Obrigadão. Obrigada a você, Helena. Obrigada ao BH em Ciclo. Vocês falam o BH ou a BH? Eu falo a associação. Que é a associação, foi o que eu imaginei. Aí eu falei a BH. Então, a BH em Ciclo, muito obrigada. Parabéns pelo GT. É super pertinente. E valeu demais pelo convite. Quando sempre que quiser, sempre que precisar. Eu sou meio desligada nessa coisa de rede social, mas sempre que precisar, eu me avisem, eu tô por dentro, eu compartilho, eu e precisando, tô por aqui. Obrigada mesmo. Obrigadão. Obrigada a todo mundo, que eu não falei oi para todo mundo. Tinha um monte de oi aí, eu não falei oi para É, todo mundo. Eu falo agora, falo com o Toquinho. Oi, todo mundo! ai, que lindo. Então Ele é tá, gente. recém-adotado, por isso que ele tá assim, Tímido. todo tímido, é. Obrigada, Helena. Então tá, gente. Um beijo, boa tarde, bom final de semana aí para todo mundo. Encerrar aqui. Tchau, obrigada. Bom final de semana.